Como eu começo minhas devocionais? Olá! Bom, gente, depois desse intervalo maravilhoso do nosso cafezinho, do Jorge, né? Nosso cafeteiro aí, convocado, especificado aí, vamos para a nossa segunda aula. Então, eu quero aproveitar essa segunda aula. Lembra que a nossa matéria são duas, né? Nossas matérias: vida cristã e educação cristã. Mas eu quero aproveitar essa segunda aula e continuar trabalhando sobre vida cristã na apostila que eu forneci para vocês. Vida cristã ou educação cristã. Vimos na aula anterior as 4 fases do plano de aula. Agora veremos as 7 leis de ensino. Essas 7 leis de ensino, gente, estão baseadas naquele livro que eu falei para vocês, ó, Ensinando para Transformar Vidas. Esse livro é um livro fantástico desse autor magnífico que realmente é um transformador de vidas, né? Howard Hendricks. Então, nós vamos nesse capítulo, como está na apostila, discorrer e abordar 7 conceitos acerca do ensino, que denominamos leis, princípios ou regras, mas comumente chamado das 7 leis do ensino. Nós temos, nesse livro que eu falei que vocês devem adquirir, Ensinando para Transformar Vidas, é um livro da editora Betânia, mas vocês conseguem baixar aí pela internet. Tem também um outro livro que chama-se exatamente As 7 Leis do Ensino, certo? Bom, quando a gente analisa todas essas 7 leis de ensino, veremos que se resume basicamente numa ideia: o amor pelo ensino. Aqueles 4 filmes que eu pedi para vocês assistirem, todos eles vão mostrar que os professores têm um amor pelo ensino, são apaixonados por ensinar. Hoje, muitos professores ensinam apenas para receber, ou para ter renome, porque gostam de aparecer, mas se não tiver amor, eu falo, quando você ama o que faz, todo dia no seu trabalho é feriado, porque você está tendo prazer. O importante é se você tem prazer naquilo que faz, senão é uma tarefa árdua. Encarar 8 horas de trabalho, aqui na aula, 4 horas, 6 horas, dependendo, mas tenha amor. Então, a primeira lei nós chamamos a lei do professor. O que significa essa lei do professor? Um ensinador chamado John Milton Gregory diz o seguinte: que o professor deve conhecer muito bem, né, gente? Ele coloca as palavras precisas, ele não fala o professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando. Um fraco domínio do conteúdo resulta no ensino deficiente. Então o professor deve dominar aquilo que ele ensina. Isso não significa que ele tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo. E nenhum professor deve ficar envergonhado se o aluno faz uma pergunta e ele não tem a resposta naquela hora. Agora veja bem, ele não tem a resposta naquela hora. O que ele vai falar para o aluno? Olha, hoje eu não posso te responder, mas garanto que vou pesquisar, vou me informar e vou trazer a resposta na próxima aula. Porque ninguém sabe tudo, mas por isso que ele precisa conhecer muito bem o assunto no qual ele vai ensinar. E para isso, o que a gente fala? Prepara, lê com antecedência. Leia bastante. O professor tem que aprender a ler. Tem professor que não gosta de ler. A leitura abre o nosso entendimento. E a gente tem que selecionar os livros que a gente vai ler, mas aprender a ler de tudo. Eu falo que livro é como um peixe. O peixe que você vai comer, mas tem que tirar as espinhas, né? Então, o livro você tem que saber selecionar. Eu já peguei livro que eu falo, meu Deus, mas eu leio até o final. E às vezes eu pego um capítulo ou uma frase que eu falo, olha, valeu a pena ter lido esse livro. Geralmente eu escolho o livro primeiro pelo autor. Já conheço alguns autores que falam, esse camarada vale a pena ler o que ele escreve. E às vezes por assunto. Então eu seleciono pelo autor e pelo assunto. Agora muitas pessoas pegam o primeiro livro e veem se o livro não é grosso.
Isso é fininho. Depois, se a letra é grande, você tem gravura, isso é bom. E se você pega aquele livro grossão, com letrinha pequena, e ainda com aquelas notas de rodapé, já desestimula, né? Mas aprenda a ler. Então o professor precisa ler, precisa pesquisar bastante o assunto em que ele vai. E outra coisa, eu chamo isso de dramatizar, se precaver, se preparar. Começar a se colocar na posição do aluno. Eu vou falar sobre isso. Quais as dúvidas que meus alunos podem ter? Começa a anotar as dúvidas dos alunos. E com essas dúvidas você elabora a resposta. É por isso que você já está se preparando para futuros questionamentos, futuras interrogações. Mas o importante, a primeira lei é a lei do professor. O professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando, porque um fraco domínio do conteúdo resulta no ensino deficiente. Então, a lei do professor consiste em basear o ensino em uma rica experiência de vida. Basear o ensino numa rica experiência de vida. Mais uma vez, as palavras são colocadas aí, gente, não aleatoriamente, tem um propósito. Ele não fala aqui, basear o ensino em uma experiência de vida, uma rica experiência de vida. Não uma experiência pobre, fraca, aleatória, rica, o conteúdo. Né? Esse filme que eu falei para vocês, que eu gostei muito, A Escola da Vida. Precisa ver o professor ensinando, ele revoluciona a escola a ponto de deixar os outros professores com ciúme e inveja dele. Porque ele pega os alunos, leva lá, tira da sala de aula, leva para o pátio da escola e começa, às vezes, a viver, brincar de arqueólogo. Os alunos participam e têm vontade. Então, você precisa transformar isso numa rica experiência de vida. O que está implícito nisso aqui, gente? A ideia implícita nessa lei é de que, antes de ser professor, sou um aprendiz, sou um estudante. Então, quando você vai lecionar, se coloque como estudante. Estou estudando esse assunto, estou aprendendo esse assunto. Você vai ensinar, e quanto mais você ensina, mais você aprende. Essa é a ideia. Então, por isso que é uma rica experiência de vida. Estou dando continuidade ao processo de aprendizado. Lembra que a aprendizagem é um processo. Ainda estou a caminho da minha meta. E vendo-me como estudante ao desempenhar meu papel de mestre, vou encarar um processo didático por um ângulo totalmente novo e pessoal. Eu não estou mais sentado como estudante. Eu estou aqui à frente como professor, mas eu preciso me colocar na postura de estudante. Eu estou aprendendo ainda. Quanto mais eu ensino, mais eu estou aprendendo. E isso se transforma nesse processo de aprendizagem, dessa rica experiência divina. Nós temos aqui, em Lucas 6,40, nós temos uma declaração enfática de Jesus. Ele diz, todo aquele que, porém, for bem instruído, será como seu mestre. Ele não fala que todos serão como seu mestre, mas todo aquele que for instruído, ou todo aquele que for bem instruído, será como seu mestre. E Jesus deixou isso na rica experiência de vida que ele teve com os discípulos, nesse processo que a Bíblia chama de discipulado. Ele pega esses homens, como eu falei na aula passada, pescadores de peixe, transforma em pescadores de homem, trabalha com eles quase que 24 horas por dia, durante 3 anos e meio. E quando ele sobe para o céu, ele não ficou preocupado, e agora, o que vai acontecer com a igreja? Eu estou subindo. Não, ele sabia que tinha deixado 12 pessoas. Na verdade não eram 12 porque Judas foi embora. Isso significa que nós não temos total interferência na vida dos outros. Depende do outro. Judas não quis mudar, mas os outros, depois entraram outros.
E esses que ficaram 3 anos e meio revolucionaram o mundo naquela época. Você lembra que os líderes religiosos ficaram atormentados? Nós matamos um Jesus, mas agora tem 12 Jesusinhos aí transformando o mundo. Porque Jesus trabalhou na vida dele nessa rica experiência de vida. Ele ensinava no dia a dia. Lembra que estava passando, aí, mestre, manda descer fogo sobre essa figueira, consome. Jesus, você não sabe o que estão falando, vem cá, senta aqui. Dia a dia. Então a gente precisa entender isso. Então, independente da reação que essa declaração provoca em nós, se quisermos ensinar os outros, precisamos primeiro pedir a Deus que nos ensine. Ele deseja abençoar outros por nosso intermédio. Mas antes, é necessário que nos abençoe, que opere em nós. Ele quer usar-nos como instrumentos seus. Mas primeiro precisa nos purificar, nos afiar, para que sejamos uma ferramenta útil nas mãos dele. A reação, ou a razão disso, é que o veículo do ensino é a pessoa humana. Lembra que eu falei na aula passada? Os recursos pedagógicos são excelentes, são necessários, são bem-vindos. Mas a figura mais importante é a pessoa humana, o professor e o aluno. Se o professor transforma o ensino, o processo de aprendizagem numa rica experiência divina, ele vai driblar todas as dificuldades que não tiver. E se tiver todos os recursos, melhor ainda. Então, veja, no tempo de Jesus, não tinha esses recursos. Jesus não falou assim, ó, senta aí nessas cadeiras universitárias, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou agora usar o notebook, o datashow para ensinar para vocês sobre o que é ser o Cristo. Não tinha nada disso. Mas ele usava a experiência dele, a vida dele. Ele sempre que pedia alguma coisa, ele fazia. Olha, eu dei exemplo, vão e faço mesmo. O professor precisa entender isso. Então, a primeira lei de ensino é a lei do professor. Significa que o professor precisa conhecer bem o assunto que vai ser ensinado. Ele precisa transformar isso numa rica experiência de vida, certo? Um bom professor precisa conhecer bem o que vai ensinar e conhecer bem a quem vai ensinar. Um conhecimento imperfeito reflete ensino imperfeito. O professor bem preparado aviva em seus alunos o desejo de estudar mais e mais. Então, sobre essa questão de conhecer o aluno, a gente vai trabalhar depois. Mas, duas coisas importantes. O professor precisa conhecer bem o assunto que vai ensinar e o público a quem ele vai ensinar. Essas duas vertentes vão fazer com que ele transforme a sua aprendizagem, o seu processo de aprendizagem didática em uma experiência de vida, uma rica experiência de vida. Então, a primeira lei do ensino é a lei do professor. A segunda, propriamente dita, é a lei do ensino. Mais uma vez, esse escritor pedagogo, John Milton Gregory, disse o seguinte: a verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Veja o que ele está dizendo. Quando o professor não faz isso, ele está fazendo com que o aluno fique na sua dependência. Ele depende de tudo do professor. Mas o professor tem que fazer com que ele, o aluno, aprenda sozinho. E para isso ele precisa criar condições, criar recursos. E aí ele diz, ensinar de fato não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscar esse conhecimento. Poderíamos até dizer que ensina melhor quem menos ensina. Isso parece uma redundância e parece não ser verdade, né? Mas a ideia que ele está dizendo é o seguinte, que o professor ensina mais quando ele fala menos, mas quando ele coloca o aluno para trabalhar. E lembra lá naquelas 4 fases,
atividade ou conjunto de atividade. Então, você está colocando atividade de conjunto, o aluno está participando. E aí o processo se torna menos pesado para o professor e mais agradável para o aluno. Então, a lei do ensino consiste em dominar a matéria e conhecer muito bem as pessoas a quem se ensina. Veja que eu estou adicionando a essa segunda lei mais um elemento. O primeiro era o conteúdo, agora também a pessoa para quem eu estou ensinando. Não basta eu conhecer apenas o assunto, mas a pessoa com quem eu estou ensinando, certo? E com isso eu preciso criar condições para ele. E eu preciso conhecer bem meus alunos. Eu preciso interagir com ele, entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades e também quais são as suas potencialidades. E usar a favor dele e a favor do grupo. O professor não tem que ter medo. O aluno sabe mais do que eu nesse assunto. Vocês, uma maravilha! Ele conhece mais do que eu nesse assunto, vou usá-lo. Olha, na próxima semana você poderia dissertar sobre isso, eu sei que você conhece mais. Isso não é demérito do professor, mas pelo contrário, né? É sinal de que o professor está vendo o potencial do aluno e vai usá-lo. Certo? Então, essa é a segunda lei. A primeira lei é a lei do professor e a segunda é a lei do ensino, propriamente dito, do conteúdo. E aí, continuando aqui, para ser um professor eficiente, não basta dominarmos o conteúdo a ser ministrado. Precisamos também conhecer aqueles a quem ensinamos. Nosso interesse principal não deve só passar-lhes princípios, mas influenciá-los. Por conseguinte, a maneira como os alunos aprendem, veja que eu coloquei de grito que está aqui. Por conseguinte, a maneira como os alunos aprendem deve determinar a forma como ensinamos. Então, se eu percebo que o aluno aprende melhor desse jeito, eu vou mudar minha forma de ensinar para atingir. A lei do ensino consiste em estimular e dirigir os atos de aprendizagem. Nessa ordem, primeiro preciso estimular. Se o aluno não tiver estímulo, não vai participar. E uma vez que eu estimulei, agora eu vou dirigir, coordenar e ao mesmo tempo observar os atos de aprendizagem. Veja, cada palavra foi colocada aqui, gente, com objetivo, não aleatoriamente. Atos de aprendizagem, plural, não é só uma atitude. Existe uma multiforme maneira de aprender. Porque Deus é assim. Quando nós lemos Efésios 3:10, Paulo fala que pela igreja as multiformes sabedorias de Deus são conhecidas nas regiões celestiais. Multiformes, muitas formas da sabedoria de Deus. E o aprendizado também traz esses atos de aprendizagem plural. Podemos enunciar essa lei do seguinte modo: o professor deve estimular e dirigir os atos de aprendizagem. E, de modo geral, não deve dizer nem fazer para o aluno nada que ele possa fazer por si mesmo. Eu estava dando aula, substituindo na minha igreja, na época, um professor de adolescente que não podia ir, e eu estava dando aula para eles. E aí, eles estavam lendo um negócio, aí surgiu uma dúvida. Aí, o que é isso aqui, pastor? E eu sabia, podia responder. Eu falei para a pessoa, né? Lá embaixo, nós temos na nossa biblioteca, tem um livro lá, uma enciclopédia bíblica, e tem um dicionário. Pega e traz aqui. Ela foi, pegou, agora pesquise aí e mostra para a classe. Viu a diferença? Eu podia simplesmente responder para ela.
Mas o fato dela ir pesquisar, eu estimulei ela a pesquisar. E a classe também. Então, ela mesma poderia descobrir aquilo sozinha. E eu estava apenas dirigindo ela para descobrir. Se eu simplesmente dou a resposta, ela talvez ia ficar acomodada e nunca sabia, olha, eu posso ir lá pesquisar numa enciclopédia bíblica e no dicionário isso aí. Então, veja a diferença. Quando eu estimulo o aluno a pesquisar, vai criar nele isso que a gente chama de interdependência. Não ficar só dependendo do professor. Ele sabe que ele tem potencial. Porque esse potencial precisa ser despertado para o bem dele. Certo? Então, preste atenção mais uma vez no que nós colocamos aqui. A maneira como os alunos aprendem deve determinar a forma como ensinamos. Consiste em estimular e dirigir os atos de aprendizagem. Mais uma vez, o professor, de modo geral, não deve dizer nem fazer para o aluno nada que ele possa fazer por si mesmo. Portanto, o importante não é o que nós, professores, fazemos, mas que o aluno faz depois de receber o nosso ensino. Então, imagine vocês num curso de culinária. Aí a professora de culinária, as Anas Marias da vida, né? Querem que vocês sejam mais vocês? Aí ensina a fazer um bolo de mandioca. Aí vocês vão para casa, né? Aí chega a semana que vem, aprenderam? Já fizeram o bolo? Não. Que frustrante, né? A alegria do professor, olha como ficou assim no bolo de mandioca, prova aí, né? Deixa eu provar, vou soltar os caprões aqui, né? Ou senão, meu Deus, o aluno só aprende quando ele faz, quando ele reproduz aquilo que ele aprendeu. E aí vai colocar um pouco da sua particularidade, né? O professor tem sua particularidade. Agora, cada aluno tem sua particularidade. Ele vai reproduzir aquilo que o professor ensinou, mas de acordo com o seu potencial, vai colocar o seu tempero, a sua mão, o seu jeito. Se você tem, o professor ensina passo a passo, com certeza. Como é que faz um bolo de mandioca, tal. Tem 10 alunos na classe. E aí a semana que vem, na outra semana, cada aluno traz lá o seu bolo de mandioca. Vocês acreditam que os bolos ficam totalmente iguaizinhos? Não, porque cada um tem a sua particularidade. Mesma forma. O aluno que está lá aprendendo a limpar o carburador, ele nem tem mais carburador, né? Hoje é injeção eletrônica. E aprende, né? Cada um é professor que ensina, cada semana vamos lá, mas cada um tem o seu jeito. Um lá, além de mexer, limpou o motor, fez aquela coisa, cada um vai colocar o seu toque. Mas a gente só vai saber se ele aprendeu, se ele reproduziu aqui. Então o professor deve fazer isso, gente. Ele vai guiar, ele vai dirigir, estimular e dirigir os atos do aluno. Mas ele não pode, em hipótese alguma, fazer aquilo que o aluno pode fazer por si próprio. Certo? Isso é a lei do ensino. Então já vimos duas leis, quais são? Lei do professor, lei do ensino. E aí, juntando as duas, o professor precisa conhecer muito bem o que vai ensinar e precisa conhecer muito bem quem vai ensinar. Ele precisa conhecer o conteúdo, né? E as pessoas, certo? Temos tempo. Continuando aqui. O verdadeiro ensino não é aquele que dá conhecimento, mas aquele que estimula os alunos a ganhá-lo. O professor não deve fazer do aluno um descobridor de verdade, deixando que ele a encontre por si mesmo. Essa definição demarca muito bem o papel do professor e do aluno. O mestre é, antes de tudo, um estimulador e motivador. Não é um jogador, mas um treinador que estimula e dirige os jogadores em ação. O aprendiz é um investigador, aquele que descobre as novidades, é o que age. Assim sendo, gente,
A melhor avaliação do ensino não é o que fazemos, nem o que fazemos bem, mas o que o aprendiz faz e como faz. Hoje em dia, veja até nossos cursos de teologia, nós estamos perdendo isso. As nossas avaliações. Quem foi aqui meus alunos lá no passado, lembra que a minha maneira de avaliar? Leituras, 60% da nota, leituras. 40% trabalho. O aluno tem que fazer algum tipo de trabalho para ele aprender a pesquisar, para ele aprender a se expressar, raciocinar e colocar ali no papel as suas ideias. E aí a gente vê se realmente o aluno aprende. Porque fazer uma prova é fácil, né? Você vai lá, estuda, decora, responde. Eu falo prova, não prova nada. Mas quando você lê, pesquisa, vai embora. Os alunos hoje estão preguiçosos, não querem pesquisar. E quando vai pesquisar, é tão fácil hoje, né? Google. Aí é só 2 movimentos, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Copia, coloca, acabou. E tem aluno que nem presta atenção. Eu já recebi trabalho de alunos que eles copiam e colam, e até aquelas coisinhas que estão lá embaixo, aquelas notas do rodapé, nem presta atenção. Eu peguei a vez do trabalho de um aluno que estava assim, né? Pastor, você tem a chave daquele portão lá embaixo? Tem. Esse está aí do senhor. Tá. Eu achei uma chave lá. Opa, pode ser mesmo. É. É essa mesmo. Estava na rua, lá na rua. Opa, Tá bom. Essa mesmo vai ser. Então, ó, presta atenção como é que foi esse aluno, gente. Às vezes, na pressa para fazer as coisas e faz para ganhar nota. O camarada apresentou um trabalho de 5 páginas. Aí aquela nota de rodapé, ele copiou e nem prestou atenção. E a nota do rodapé estava assim, conforme a página 12. Aí eu coloquei assim, mas cadê a página 12? Devolvi para ele, né? Eu falo para os alunos, faça trabalho não para ganhar nota. Faça trabalho para você, para aprender. No meu primeiro seminário que eu fiz, eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho que o professor pediu, e aí depois ele falou assim, rapaz, esse trabalho está tão bom, você não quer me dar? Dá para mim? Eu falei, tá bom, pode ficar. E outra vez eu fiz um trabalho que ficou excelente de história da igreja. Ficou tão bom que futuramente eu fui dar aula de história da igreja e usei o meu trabalho nas primeiras aulas. Porque eu fiz para mim, eu fiz para ganhar nota. E a gente precisa disso. Então, o verdadeiro professor, ele vai orientar o aluno para isso, para que ele aprenda. Assim sendo, Léo, a melhor definição ou a melhor avaliação do ensino não é o que fazemos, nem o que se fazemos bem, mas o que o aprendiz faz e como faz. Continuando, na lei do professor, na lei do processo de ensino, temos 3 metas básicas. Pensando na lei do ensino. A primeira meta, ensinar os alunos a pensar. Nosso grande desafio é isso, gente. Ensinar os alunos a pensar. Hoje as pessoas não estão mais pensando, por isso não estão vivendo, né? Lembra que um filósofo disse, penso, logo existo. As pessoas hoje não param para pensar. Às vezes passar uma coisa, para um pouquinho, você pensou no que você disse? Pensa um pouquinho a respeito disso, do que você formulou. Quando desejamos que o aluno adquira novas atitudes, isto é, que o conteúdo aprendido permaneça, temos que modificar sua maneira de pensar. Se conseguirmos modificar apenas sua conduta, ele não entenderá porque se modificou. A mudança ocorrida é superficial, não permanente. Ou não permanece. Exemplo disso, gente. Abram lá em Romanos.
capítulo 12, versículo 1 e 2. E outro, abra em Efésios 4, 22 a 24. Para a gente colocar isso aqui. Romanos 12, 1 e 2. 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seres conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, prestou atenção no versículo 2? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões pela renovação da vossa mente. A verdadeira transformação começa aqui na mente. Então eu preciso aprender a pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, olha o que diz Efésios 4, 22 a 24. Eu falo que aí tem uma fórmula fantástica para a nossa mudança de hábito, mudança de vida, que é a fórmula DRR. Nós vamos encontrar 3 verbos aí: despojar, renovar e revestir. É isso? Está aí, James. Efésios 4, 22 a 24. Está aí mesmo. Está aí, James. Quem achou primeiro? 22 a 24. Isso. Que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ó, nós temos aqui 2 extremos: despojar e revestir. Só que no meio está renovado. Ó, que quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, natureza pecaminosa, e revistais do novo homem. Só que entre o despojar e o revistar, ou revestir, tem o renovar. Versículo 23. Como é que está o 23 aí, James? 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ó, renoveis pelo espírito do vosso entendimento. É a minha mente que deve ser transformada, a minha maneira de pensar, para eu entender. Isso aqui eu preciso abandonar, porque faz mal para mim, desagrada a Deus. Isso aqui eu preciso alcançar, porque vai fazer bem para mim e agrada a Deus. Mas se isso não tocar na minha mente, se eu não entender que aquilo faz mal e isso faz bem, eu vou continuar a minha vida. A renovação começa aqui. Então o professor precisa ensinar. A primeira meta, ensinar os alunos a pensar, a raciocinar. Nossa tarefa como bom mestre é distender a mente do aluno, alargar. Que, por sinal, é como uma tira de borracha. Depois que é esticada uma vez, nunca mais volta exatamente à forma original que tinha antes. Alguém já disse que a nossa mente é igual um paraquedas, só funciona aberto. Nós temos que abrir a nossa mente. E por isso eu preciso aprender a pensar, a raciocinar, a questionar as coisas e não apenas aceitar. Hoje, quando eu olho para o passado, eu vejo tanta coisa que eu aprendi na igreja e falei, meu Deus, como eu aprendi errado. Mas com o tempo eu fui aprendendo, opa, minha mente foi abrindo. Não é assim. Eu fui transformando, sofrendo esse processo de aprendizagem. O bom ensino, o verdadeiro ensino, consiste de uma série de momentos. Olha, gente. O bom ensino, o verdadeiro ensino, consiste de uma série de momentos em que o aprendiz se mostra predisposto a aprender. Ocorre aí uma dinâmica especial.
em momentos imprevisíveis, quando conseguimos chegar à mente e ao coração do aluno que possui uma predisposição. Eu mudei minha forma de introduzir os meus sermões quando eu vou em algum lugar para mim, na igreja. Porque é comum você ouvir alguém chegar assim: o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Você já viu isso? O que Deus colocou no meu coração. E eu falo assim: eu trago uma palavra de Deus para o coração e para a mente de vocês. E quando eu penso em coração, eu penso em emoções, sentimento. E quando eu trabalho só com emoções e sentimento, isso necessariamente não leva a pessoa à mudança, ele fica emocionado. Mas eu preciso trabalhar a razão, a mente. Por isso que Paulo fala sobre culto racional em Romanos 12. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo. Porque às vezes eu estou lá no culto e estou só fazendo efeito dominó. Isso vai, como eu falo, no nosso dialeto crentez ou evangeliquez, a gente coloca as palavras e presta atenção, né? Dá lugar! É isso? Dá lugar, vai ser manto. Eu falo, às vezes a pessoa vai no culto e fala: nunca estou aqui, gente. Eu sei que eu tenho outro planeta, porque dá lugar, tem tanto lugar aqui, para que dá lugar? Manto, não estou com frio para usar manto. Vai passar um varão do branco, vai vir um médico, um pai de santo aqui. Né? É coisa que a gente às vezes vai repetindo isso, mas sem saber por quê. E aí o povo vai adquirindo isso, vai fazendo isso, como eu falo, com efeito dominó, mas não pensou a respeito disso. E nós, às vezes, vamos falando isso. Então, a primeira meta é, o professor, na questão da lei do ensino, é fazer com que o aluno aprenda a pensar. A segunda meta é ensinar os alunos a aprender. Que é isso? Os alunos precisam ser ensinados a aprender? Sim. Isso é um grande desafio. Primeiro a pensar por si próprio. E uma vez que agora ele pensa por si próprio, transformar esse pensamento em aprendizado. Então o professor precisa ensinar os alunos a aprender. Isso significa formar aprendizes que reproduzirão o processo de aprendizagem pelo resto da vida. Mais uma vez, processo de aprendizagem. Aprendizagem é um processo. E ele tem que reproduzir isso pelo resto da vida. Alguém tem que me ensinar como é que eu tiro essa mensagem que toda hora aparece aí. Aprender é um processo contínuo. Sempre tem aprender. Tá vendo que eu preciso aprender como mexer? Tem coisa. Internet, essas coisas não é comigo tanto, né? Isso significa formar aprendizes que reproduzirão o processo de aprendizagem pelo resto da vida. Aprender é um processo contínuo, sempre em andamento. Estamos constantemente aprendendo em todos os momentos de nossa vida. Enquanto estivermos aprendendo, estamos vivos. Se pararmos de aprender hoje, de certa forma, paramos de viver amanhã. Porque a vida é um aprendizado. Por isso que eu falei aquele filme, A Escola da Vida. A Escola da Vida, a vida ensina. E a gente aprende no dia a dia. Terceira meta, ainda pensando na lei do ensino. A tarefa do professor é ensinar os alunos a trabalhar. A trabalhar, a ideia é de colocar isso em prática. E a gente pensa isso na igreja, porque o crente que não trabalha, dá trabalho. Ensinar os alunos a trabalhar. Aqui caímos no princípio pedagógico. Pedagogia, processo, no princípio pedagógico de não fazer para o aluno aquilo que ele pode fazer por si mesmo. Se o fizermos, corremos o risco de formar paraplégicos e deficientes intelectuais. Mais uma vez, usando a ilustração na aula culinária. O professor vai lá bonitinho e ensina a fazer, né, teoricamente. Vou fazer bolo de mandioca. Você pega a mandioca, descasca, corta ela, já com o liquidificador, bate, né?
Aí você acrescenta lá farinha de trigo, tal, e coloca no forno. Meio pronto, aprenderam? Próxima aula vocês voltam. Ela aprendeu a fazer? Tem que colocar na mão na massa, ensinar. Agora vocês façam, eu vou ver. É isso. Não o professor fala assim, olha, faz bolo de mandioca assim. Aí ele vai e faz e bota. Que bonito. Agora como? Experimente. Experimentando, tá gostoso? Pega o diploma lá. Vocês já aprenderam a fazer bolo de mandioca? Aprenderam? Lembremos-nos sempre de que nossa tarefa é levar as pessoas a pensar por si mesmas, a ser disciplinadas e a agir por uma deliberação própria. É por isso que sugiro que nos empenhamos mais em questionar as respostas do que em responder perguntas. Nossa função não é fornecer respostas rápidas e prontas, nem soluções tipo alívio imediato, né? Que na prática não resolvem nada. É melhor que os alunos saiam da classe coçando a cabeça, cheios de perguntas sobre as quais tenho de pensar e conversar durante a semana. Só assim podemos ter certeza de que a aprendizagem está se processando, sem os bocejos reprimidos que presenciamos vez por outra. Convém salientarmos que levar as pessoas a trabalhar dá muito trabalho. Mas lembra quando o professor conhece o assunto, conhece o aluno, ele vai despertar o interesse e vai se tornar uma experiência rica de vida. E a gente finaliza essa parte dizendo que se quisermos ensinar os alunos a pensar, aprender e trabalhar, temos que levá-los a dominar bem 4 habilidades básicas: ler, escrever, ouvir e falar. O aluno precisa aprender a ler e escrever e ouvir e falar. Eu fui na reunião do meu neto, que está na 5ª série. Eu fiquei decepcionado, não com o meu neto, mas com o estilo de ensino. Falei, meu Deus, como está defasado. A professora, de certa forma, pedindo socorro. Ela falou assim, eles fizeram SAESP. E eu fiquei frustrada porque o conteúdo que a gente passa não corresponde com aquele pedido ao SAESP. Então eu vi, gente, que não tem uma coerência com o que está sendo ensinado na classe, com o que está sendo pedido nessas provas de avaliação. É uma realidade totalmente diferente. Ela fala assim, olha, eles nem sabem o que é regra de 3 simples, nem sabem o que é regra de 3, nem sabia que 3 tem regra. Ela falou assim, na prova da SAESP, estava lá assim, ó, se você for no supermercado comprar 1 quilo de batata, tal, e você for dividir por 5 pessoas, ela falou assim, o aluno não sabe mais como dividir quilos, dividir litros, porque já não vive essa realidade no dia a dia. Ele já não vai com os pais fazer compra, né? A maioria ele pede pela internet, os pais nem levam eles para participarem disso. Aí eu fiquei olhando as atividades do meu neto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele escreveu a importância, né? Importão, N, C, cedilha, IA. Olha como ele escreveu importância. E a professora não teve nem importância com isso, nem corrigiu. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Ele vai falar com ele, não, isso é o construtivismo. Eu falo, mas isso é um destrutivismo. Você não corrige para ele dar certo, ele vai escrever isso. Depois mais à frente, como é que ele vai fazer uma prova de TCC? Aí a gente fica ouvindo repórter, advogado, juiz falar muitas das vezes, a gente fizemos, vamos estar fazendo essas coisas. Por quê? A gente não ensina mais a escrever. Eu lembro quando eu estava no Senai, a professora deu uma lista de palavras difíceis que nós temos que ler. Eu lembro que até hoje a primeira palavra é acotilédone. Aí tinha 3 alunos na minha frente, pegaram lá. O primeiro, acotiledone. O segundo, acotiledone. O terceiro, acotiledone.
E era uma série de palavras difíceis. A cotileno, a distringência, a aerotecnia, a aerofotogrametria, ebúlio, um bocado de palavras difíceis. A gente tinha que ler, saber ler e entender aquelas palavras. Hoje as pessoas não leem, não colocam meus alunos para ler, leem tão ruim, não respeita a pontuação, não respira, não sabe nem colocar vírgula, ponto de exclamação. Meu Deus, eu fico olhando os repórteres hoje, aí eles vão ler alguma coisa, disse o presidente, abre aspas, fecha. Você não precisa falar isso quando você está lendo. Se já disse o presidente, se você está falando, disse o presidente, você não precisa falar abre aspas. Porque tudo que você vai falar é a fala dele. Quando você está escrevendo, sim. Mas falando, eu falo, meu Deus, como eu estou aí. Perdido. Não aprende mais, não ensina mais a ler, não ensina mais a escrever. E ler, escrever, ouvir e falar. As pessoas já não estão tendo mais paciência de ouvir os outros. Você tem que ensinar eles a ouvir, prestar atenção e também falar. Tá certo, gente? Vocês já me ouviram demais hoje? Vocês têm que ler toda essa apostila e escrever, tá? Até a hora que vem, que Deus abençoe vocês.